Muito bom dia a todos. Chegou o nosso domingo, o dia do nosso encontro, um dia muito especial que traz bastante conteúdo bacana. E mais uma vez, um programa muito especial que vamos falar sobre vários assuntos. Carreira, empreendedorismo, RH, olha, cada pergunta que vai com certeza te dar um norte do que você tem que fazer aí com a sua missão e propósito de empreender ou no seu ambiente de trabalho. Com vocês, Veridiana. Bom dia, Veridiana. Bom dia, Lid, tudo bem? Bom dia a todos que estão assistindo ou ouvindo somente, né? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de te ouvir. E vamos a algumas perguntas muito interessantes e necessárias para esse ambiente que a gente está vivendo, meio do ano aí, muitos conflitos, muitos desafios, caminhos a ser transformados, né? Vamos começar com uma pergunta assim bem interessante, né? Quais são as melhores estratégias para network e construir relacionamentos profissionais? Bom, para você construir bons relacionamentos, porque não adianta só você pensar em networking. Essa é uma expectativa que a gente cria, que ela é muito fútil, né? O ideal é você criar conexões genuínas de valor. Por exemplo, eu acabei de conhecer você. Eu fiz um networking? Não, ainda não fiz. Porque você nem sabe quem eu sou. Entendi. Então não adianta você sair, eu conheço 50 mil pessoas, eu conheço 30 mil pessoas, mas a pergunta que eu te faço é: como foi construído esse seu networking? Será que essa pessoa sabe quem você é? Porque esse networking, ele começa a existir a partir do momento que a pessoa sabe quem você é, sabe o que você faz e o resultado que você dá. Nossa. Então não é quem você conhece, Tá. é quem conhece você. Entendi. E é por isso que você tem que ter esse tratamento genuíno. As pessoas banalizaram muito isso, sabe, Lid? Eu vou em 10 reuniões durante a semana, conheci 5 aqui, 3 ali, 2 lá. Mas com quem verdadeiramente você criou conexão? Entendi. Essa é a pergunta. E essa conexão, ela vai para o âmbito também mais de amizade, aquela coisa? Ou Não engloba necessariamente, tudo? tá? Não necessariamente. Eu não sei se você já jogou alguma vez o The Sims, Não. mas a cada vez que eu falo com você, eu me torno mais íntima sua. Sim. Não significa que nós somos amigas pessoais. Entendi. A gente pode ter uma amizade dentro do âmbito dos negócios. Ah, o que é entendi. totalmente diferente daquele seu amigo pessoal que frequenta a sua casa, que almoça com você, que conhece a sua família. Tá. Não necessariamente você tem que partir com isso para Sim. todas as pessoas. Mas é importante que você crie essa conexão genuína. Quando eu falar sobre a Lid, a pessoa sabe, a Lid, lá do podcast, do Café tá. com a Lid, poxa, eu já assisti alguns, é muito bacana. Entendi. Isso sim é network relevante. Tá. O resto é só mais um número na sua agenda. Nossa, entendi. Veridiana, e como as pessoas podem saber se é hora de mudar de carreira ou se mantém na mesma área? Porque hoje, né, como eu mencionei, são muitos desafios em ambiente de trabalho, ou até mesmo para o empreendedor. Como é hora de saber, assim, agora eu tenho que mudar, eu não quero mais isso, ou eu preciso melhorar isso? Qual é essa hora, Primeiro Veridiana? você precisa Ai, meu de Deus. fazer algumas perguntas a você. Tá. Primeiro, por que você quer mudar? O que te levou a chegar nessa situação? Isso é que nem um casamento, é que nem uma sociedade. Eu quero desvincular a sociedade. Eu quero desvincular o meu casamento. No caso, eu quero me separar. O que te levou a tomar essa decisão? A carreira é a mesma coisa. Se você não teve nenhum combinado com você lá atrás, lá no passado, é muito provável que você fique pulando de carreira em carreira. Então, por que é que Entendi. você faz o que você faz e por que você faz como você faz? O que está de errado? É o local que você tá? São as pessoas? Você não está conseguindo conviver nesse ambiente? Você não está tendo paz, felicidade? Alguma coisa está errado, porque ninguém quer trocar de carreira por trocar, tá? E aí algumas perguntas que você tem que se fazer. Primeiro, por que eu quero trocar de carreira? Tá. Segundo, essa próxima carreira que eu vou escolher, eu já tenho uma competência formada? Eu já consigo trazer resultados, mesmo que sejam pequenos, pelo menos no primeiro momento, e entender que você vai passar por essa construção, essa jornada, tudo de novo. Que não é fácil. Uma coisa é você agregar. Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, aí eu não quis mais o Direito, porque eu já não queria mesmo quando eu iniciei, eu queria Psicologia. E, bom, decidi, agora eu vou para o RH. Eu agreguei.
Tá. Então, na verdade, eu não perdi nenhuma competência que eu tinha. Entendi. Eu só vinculei uma dentro daquela já existente. Entendi. Que era o conhecimento do RH, porque o conhecimento da legislação eu já tinha do direito. Entendi. Então, eu não tive que fazer uma mudança sobrenatural. Entendi. Agora, vamos supor que você é advogado e quer virar médico. Nossa, Aí você tá lascado, entendi. entendeu? Porque são competências totalmente diferentes. Então, sempre é analisar o propósito inicial, o sentimento inicial, porque tudo começou... Por que tudo começou e onde que isso se corrompeu? Tá, entendi. Onde foi que isso em algum momento da sua vida se corrompeu? Que não te traz mais felicidade, não te traz mais paz. Uma coisa, por exemplo, eu quero muito trabalhar num banco. Eu escolho um banco, eu não vou citar aqui nomes, mas eu escolho um e falo, eu quero trabalhar nele. De repente, um dia eu acordei e eu não quero mais. O que aconteceu? Não é, você não acorda, nada é do nada, né? Sim. Você não acorda e fala, eu não quero mais trabalhar nesse banco, não gosto mais de trabalhar com essas pessoas. Não, nada é do nada. Você tem que analisar a trajetória e onde foi que isso se corrompeu. Entendi. Vale a pena você agregar mais competências? Vale a pena você começar essa tua jornada do zero? Entendi. Porque tem jornadas que não são fáceis. Minimamente, para você formar um profissional bacana, legal, você vai levar aí 7, 8 anos. Então, assim, imagina você sair do zero e partir para um... Eu vou te falar porque isso aconteceu comigo. E o legal é as pessoas não criarem uma ilusão, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em banco, eu já tinha uma carreira formada, eu estava quase chegando na gestão, e aí eu falei, eu não quero mais, eu quero ir para consultoria. Mas eu não queria consultoria interna, eu queria consultoria externa, quer dizer, eu teria que sair do banco, abdicar de toda a minha carreira e começar num processo zerado. E assim eu fiz. Saí do banco, sei lá, ganhando 7, 8 mil e fui para um outro lugar para ganhar 10. E trabalhar muito menos do que eu trabalhava. Só que chegando lá, no meio do caminho eu fiquei grávida. Verídico. E aí eu já tinha deixado a minha carreira, eu já tinha mudado de área, eu já tinha outros clientes que agora não eram mais, eu não era mais a cliente deles, eu era fornecedora. Como reverter tudo isso? Você não tem como reverter. Aí você tem que ir pro próximo nível. Aí eu falei, bom, agora só tem uma salvação, eu virar empreendedora, não tem mais o que fazer. Só que até para virar empreendedor, você precisa de ter a expertise. Porque se você não tiver, você vai bater lá e vai voltar. Aí você vai voltar mais frustrado do que quando você foi. Nossa. Porque você tem que entender que você tem que ter estratégia, planejamento e resultado. E para isso você tem que ter criatividade. Sim. Então, sem criatividade, você não vai para lugar nenhum. Porque se você fizer o mesmo que todo mundo tá fazendo, você nunca vai criar destaque. Sim, entendi. Então imagina. Nossa. E aí nesse meio do caminho que aconteceu esse desafio, né, Veridiana, você precisou ter uma inteligência emocional absurda, né? Eu precisei de sentar e pensar onde foi que isso se corrompeu. Por que eu cheguei nessa situação que eu tô? Sim. Na verdade, o que eu queria era crescimento. Porque eu sempre quis o crescimento, né? Então, eu aprendi uma coisa, eu treinava e já ia pro próximo nível. Eu tinha aquele tempo de aprender, experienciar, dar resultado e ir pro próximo nível. Entendi. E é isso que eu falo para as pessoas fazerem. Se você já aprendeu, você já tá tendo resultado, não fique dormindo no ponto. Vá pro próximo nível. Porque a vida passa muito rápido. Sim. Eu quero ganhar mais, mas não quero assumir os riscos do próximo nível. Então, desculpa, você nunca vai ganhar mais. Entende? É. Uau. Veridiana, quais são as competências mais procuradas pelos empregadores atualmente? Bem, tem algumas que são, assim, fatais. Se você não tiver, dificilmente você vai estar no mercado de trabalho. Conhecer de gente é uma delas. Eu sou um ótimo profissional, eu sou super analítico, maravilhoso, mas se o seu tratamento com pessoas for péssimo, horroroso, você não vai conseguir destaque no mercado de trabalho. E isso é o que a gente mais tem percebido atualmente, sabe, Lídia? As pessoas entram pela competência e perdem o emprego pela postura. Se eu combino com você que eu vou chegar aqui às 7 da manhã e toda vez que você me chama, eu chego aqui às 8, o que você vai pensar sobre mim?
que você não tem comprometimento, né? Que você não tá dando a importância, vamos dizer a assim. importância devida para aquele cargo que eu estou ocupando. Entendi. E isso é o que a gente mais vê. Ou, por exemplo, a cada 30 dias você entrega 10 de atestado. Tudo isso que eu tô te falando são comportamentos. Entendi. Comportamentos. Eles não estão atrelados à tua competência técnica. Mas ele é uma parte da tua competência. Né? Então você tem que ter o comprometimento. Eu colocaria comprometimento como competência. Entendi. Porque sem isso você não vai ter resultado. Não adianta você ter paixão por algo e você não ter competência para fazê-lo e você não ter atitude para fazer aquilo que você tem que fazer. Entendi. Senão, algo vai se corromper no meio do caminho. E aí é quando dá essa bendita dessa situação de eu quero trocar de carreira porque a próxima carreira vai ser mais fácil. Isso é uma ilusão. Ilusão de quem não tem disciplina, ilusão de quem não se organiza, ilusão de quem não tem comprometimento. Mas voltando na sua pergunta, tem algumas coisas aí que a gente considera que são muito boas no mercado de trabalho. Vendas, comunicação, oratória, que é uma coisa totalmente diferente. Oratória são as técnicas que você vai utilizar para você se comunicar. Conhecer sobre gente, que é imprescindível no mundo que nós estamos vivendo, onde mais de 50% da população já está comprometida com algum problema, com algum sintoma, com algum déficit, né? E tudo isso simplesmente porque a gente fica fazendo isso aqui, ó. Rolando tela e olhando para baixo. O nosso nervo óptico, ele não foi feito para olhar para baixo. Ele foi feito para olhar para cima ou na nossa direção. Então, por que tem tantas pessoas que estão com problema de depressão? Porque fica olhando para baixo. Ela não trabalha o músculo do nervo óptico. E isso é ciência. Eu não preciso nem de trazer aqui. Você pode entrar lá no Google e procurar. Então, tudo isso o RH repara quando vai te contratar. Seus olhos estão muito baixos, você não presta atenção, a sua cognição é muito fraca, você não responde no tempo que você está sendo solicitado, você não tem agilidade mental, você começa uma coisa e não termina, você não completa, já pula para outra, quer dizer, você não amarrou as pontas. Tudo isso está linkado com a tua comunicação, com a tua oratória. Sem isso, você não sobrevive no mercado. Então, vendas, negociação, oratória, comunicação e aprender a lidar com o ser humano. Essas são, eu diria para você, são as 5 principais competências que a pessoa tem que ter. Evitar o multitarefa. O multitarefa é isso aqui, é eu ficar rolando tela lá na minha casa desnecessariamente. O que isso me traz? Não me traz nada. Mas eu tenho conhecimento. Você já viu algum médico se formar nos livros? Que boa experiência que vai ter esse médico, né? Eu, Veridiana, não gostaria de ser atendida por ele. Eu prefiro que ele esteja dentro de uma policlínica e vá aprendendo a teoria e colocando na prática. Porque é a prática que vai trazer a perfeição. E onde também muitas pessoas hoje fazem muitos cursos, tudo, tem muito diploma, mas ali no dia a dia realmente é muito desafiador lidar com essa pessoa. Eu preferiria, né, que essa pessoa tivesse um único diploma e que ela se aprofundasse naquilo que ela faz. Por exemplo, para você estar aqui dentro desse estúdio, o que você tem que aprender? Você tem que aprender de iluminação, se é cor fria, se é cor quente, se é uma cor mais agressiva, dependendo do programa que você vai colocar. Como é que encaixa as peças? Tudo isso é parte técnica, é teórico. Só que se você não vier aqui, você não criar o cenário, você não montar, você não vê, aqui tem um detalhezinho, a luz está muito fraca. Ali, isso tudo é a experiência que te traz. Entendi. Se você não fizer isso, você nunca vai pular para o próximo nível. E o grande mal das pessoas, por que a gente fica com gap? Porque a gente quer pular do primeiro para o terceiro nível. E, na verdade, não. O correto é você ir nível a nível, fazendo esse atendimento, essa compreensão, entendendo. Olha, aqui, sei lá, a pessoa falou a palavra tal, podia ter falado tal, que daria um ranqueamento melhor. E isso as pessoas não fazem. As pessoas estão se perdendo na riqueza de detalhes. Falta de detalhes. Entendi. E assim, só querem saber do resultado final e não do processo. E o resultado final geralmente é o dinheiro. Só que quem trabalha pelo dinheiro, uma hora vai ter problema. Porque não é o dinheiro.
É a sua paixão aliada à sua competência, aliada ao seu resultado, ao resultado que você pode proporcionar. Se eu te falar que eu vou fazer uma mentoria para você, daqui a um ano você tiver igual, qual vai ser a percepção que você vai ter sobre essa mentoria? Diga para mim. Bom, se eu não fizer nada, que ela não funcionou, mas se eu colocar em prática, que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, né? Tem tudo isso. Mas vamos supor que você não tenha resultado com isso. Sim, eu vou ficar muito triste, né? Você fez tudo, Eu fiz passo tudo, a passo, e aí nada aconteceu. E aí? Eu acho que eu vou ficar triste, Veridiana, porque se eu fiz tudo que você orientou. Então, pois é. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas pegam 2, 3 informações, aí elas dão aquele boom inicial, que a gente chama de estirão. É como uma criança que está se alimentando super bem, aí ela cresce pra caramba, de repente ela para. Por quê? Ela começa a escolher os alimentos que ela vai comer. Ah, não, brócolis eu não gosto, só que na vida você não pode só escolher o que você gosta. Você tem que escolher também passar por aquilo que você não gosta. Porque boa parte do teu crescimento está naquilo que você não gosta. Entendi. E é por isso que as pessoas não evoluem na carreira. Entendi. Porque elas só querem fazer aquilo que elas gostam. Você acha que eu gosto de acordar às 5 da manhã e estar aqui às 7? É óbvio que não. Mas eu faço. Porque eu tenho organização, disciplina, você entendeu? E constância. Você acha que eu gosto de acordar todo dia cedo e ir pra academia? É óbvio que não. Mas eu faço, porque eu tenho organização, disciplina e constância. Sim. E é isso que traz o resultado. Sim. Então, no caso, seria mais o que o mercado procura, né, dos colaboradores, seria esse comprometimento, essa disciplina e separar, óbvio que o emocional ele tem que estar junto, mas 50% emocional e 50% ali... Não necessariamente, porque tem horas que você vai ter que deixar o coração de lado. Tá. Por exemplo, se você for trabalhar no RH com o coração, você tá lascado. Tá lascada, né, Veridiana? Não vai dar certo. Não dá certo. Não vai dar certo. Tanto é que as pessoas de RH que têm mais sucesso são 7 com 8 do Enneagrama. Por quê? Porque é o embate, é aquela força mental, né? Aquele choque e o fazer transformar. Tá. Ah, eu não consigo. Você consegue. Sim. Você consegue. Sim. E aí você impulsiona a pessoa para que ela consiga. Sim. E o 7, que é a própria transformação, inspiração. Só que dá para viver só de inspiração? Não. Aí eu compro um livro maravilhoso. Aí eu falo para você, olha, Lid, vai ler esse livro que ele foi espetacular para mim. Só que eu tenho um amadurecimento, você tem outro. Sim. Você passou por experiências completamente diferentes das minhas. Entendi. Então, às vezes, nós vamos ler o mesmo livro e Com extrair resultados completamente diferentes. Entendi. Então, não dá. Entendi. Veridiana, teve uma vez, né, trabalhava numa escola de inglês e tinha o nosso responsável operacional, né, que ele sempre fazia reuniões com a gente e tal. E nós tínhamos que levar para ele os problemas que nós não conseguíamos resolver, né, e aí ele nos dava uma orientação. E quando você leva um problema para o seu superior que você não conseguiu resolver ali no dia a dia, ele tem um olhar mais apurado, diríamos mais firme, sem a emoção, porque você está vivendo a emoção, porque você está ali no dia a dia com o cliente, tudo, né? E ele dizia assim, o Anderson Baiense, um abraço, querido, uma pessoa muito especial. Ele dizia assim, eu não estou brigando com você. O meu foco é brigar com o problema. Por que esse problema está acontecendo? Ele não pode ser maior do que essa situação. Nós temos várias ferramentas para resolver isso. É porque, às vezes, o cliente, no primeiro contato, ele vai tentar te convencer de que ele está certo e que não tem solução. E, às vezes, você está ali com ele e você entra na emoção do cliente, na maioria das vezes, né, Veridiana? Porque trabalhar com o público, dependendo das funções de resolver problemas, por exemplo, se você não tiver um coração um pouco frio, às vezes você não consegue resolver o problema, gera uma insatisfação e mais um problema que não foi resolvido. Então, ele me trouxe esse olhar uma vez, né, dizendo assim, o meu problema não é com você, Lídia, o meu problema não é com o aluno, o meu problema, o que eu quero resolver é acabar com esse problema. Então, eu vou brigar com esse problema até sair uma solução. E aquilo, assim, foi uma coisa tão interessante, assim, né, porque às vezes a gente trabalhando nos ambientes profissionais, a gente leva muita coisa pro coração, e não é isso. Às vezes o cliente traz um problema
E a gente tem que desenvolver várias habilidades ali para resolver aquela situação e oferecer o serviço para ele, né? E nessa hora desse conflito aí de atendimento ao cliente, de passar para o superior, como resolver tudo isso, Veridiana? Porque a cabeça de quem está ali à frente da situação também fica um turbilhão. Eu vou levar isso pro RH. Como sempre, né? Óbvio. Quando você vai contratar uma pessoa, habitualmente, se essa pessoa está mais de 3 meses desempregada, é porque ela está preocupada com um problema, não com a solução. Tá? Pessoas que verdadeiramente querem arrumar emprego, elas não vão te ligar, falar, pelo amor de Deus, eu tô precisando muito. Por que ela tá precisando muito? Porque em algum momento ela deixou de aprender algo que ela deveria. E é por isso que eu falo que você não pode lidar com as emoções. E é por isso que eu te falo que o 7 com 8 do Enneagrama, ele é ótimo para RH. Entendi. Porque ele é razão e corpo. Ele faz o que tem que ser feito. Entendi. Entendeu? Ele não tem emoção, porque ele não envolve emoção. Tem momentos que você não pode envolver emoção. Imagine que a pessoa tá ali sentada à sua frente, falando assim pra você, ai, pelo amor de Deus, eu tenho 4 filhos pra sustentar, blá, blá, blá. Aí eu te pergunto, quem foi que fez os 4 filhos? Sim, exatamente. E se você tem 4 filhos, por que você está desempregado? Porque qualquer porta que eu passar aqui, eu vou falar pela Ana Costa, eu posso garantir para você que a maioria delas está precisando de gente para trabalhar. Você já imprimiu o currículo? Você já foi levar a porta? O problema é que as pessoas não fazem aquilo que elas precisam. Entendi, Veridiana. Elas ficam esperando um efeito sobrenatural que vai cair em cima da cabeça dela. Só que não vai. O emprego não vai bater na porta dela. Nós estamos aqui para criar a nossa vida e a nossa história, né, E aí Veridiana? ainda te falo mais. Essa mesma pessoa vai passar 15 dias na empresa, ela vai receber o dinheiro, porque boa parte das empresas vai dar o treinamento e vai pagar um valor antecipado. Essa pessoa vai embora e não vai voltar mais. Ela não volta nem para te agradecer. Isso eu tô te falando por experiência própria. Nossa, Veridiana. Então, o que chama-se isso pra mim? Falta de organização, falta de disciplina. Eu não espero o problema estourar, eu já resolvo antes que ele aconteça. Entendi. Eu não vou esperar chegar numa situação como essa que você tá me dizendo. Quando eu tiver o problema, eu já vou chegar com um problema e já vou ter pensado na solução. Olha a diferença de você ter uma habilidade e você ter uma competência formada. Entendi, tá. Eu chego para o meu superior e falo assim, eu tenho um problema. Então, eu já detectei que eu tenho uma habilidade para avaliar sobre aquela situação. Isso é uma habilidade. Olha, Anderson, eu tenho um problema e tenho essa solução. O que você acha, na sua percepção? Você que já passou por situações diferentes da minha, tem muito mais responsabilidade do que eu, a sua cabeça já passou por muito mais experiências do que a minha. Você acha que esse é um jeito legal da gente resolver esse problema? Ou você tem uma ideia melhor do que a minha que eu não estou enxergando? Entendi. Olha a diferença da organização mental. Perfeito. Ah, mas o meu chefe não vai querer competir comigo, ele sempre vai querer ficar acima de mim. Sem problema, você fez a sua parte. Se ele não reconhecer, o outro vai reconhecer. Porque isso não é uma habilidade, isso é uma competência formada. Entendi. Você enxerga o problema e consegue dar a solução para ele. Habitualmente, por que você não consegue dar a solução para ele? Porque você não sentou para organizar as suas ideias. Entendi. Porque quando a pessoa leva o problema pra gente, se você parar pra analisar, tá, então a gente pode fazer isso aqui. Exato. E foi interessante, né, só pra finalizar essa história, que a ideia que ele deu, você dá 3 opções pra ele, que na época era pro aluno comprar um material didático e as formas que a padrão da empresa, né, não cabia pra ele, né? Então ele deu várias opções. Aí a gente sempre gostava de levar a notícia já resolvida depois, né? Lá no grupo, comemorava, consegui reverter e tal. E aí eu falei a ideia que ele deu. Ele falou, fala assim pra ele. Fala pra ele fazer assim, jogar um cheque pra esse mês, fazer aquilo e tal. Aí eu falei assim, aí o aluno, e ele falou assim, fala firme com ele, né? E aí eu falei firme com o aluno, tudo. Veridiana, juro por Deus, deu 24 horas, o aluno apareceu com os cheques, tudo programado, tudo certinho. Quando eu terminei de preencher, porque eram muitos, né? E eu ajudei ele a preencher. E aí assinou o contrato tudo certinho. Aí eu tirei foto assim do contrato, da parte assinada, e joguei no grupo que eu consegui. Aí todo mundo,
Porque, assim, foi uma situação que eu não tinha parado para analisar ali qual seria a resolução do problema. E ele, por ter mais competência, assim, por ter muita experiência, né? Ele me deu uma solução ali que aí eu coloquei em prática e deu resultado. Então, assim, é fantástico, né? É interessante também que a gente, quando tá à frente, assim, de uma situação, de um problema, poder buscar também auxílio de um superior, né, Veridiana? Não é? O grande mal das pessoas é que elas acham que elas sabem tudo. E, na verdade, elas não sabem. Porque, às vezes, é isso que eu tô te falando da criatividade. Às vezes, você não vai resolver o problema como todos resolveram. Sim. Você vai resolver com um detalhe diferente. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. A última palestra que eu participei tinha algumas pessoas, nós organizamos uma feira e tinha lá um rapaz que vendia produtos de cabelo. Tá. Produto de cabelo é produto de cabelo. Qualquer loja que você entrar vai ser igual, você concorda? E muito bem, a abordagem técnica dele foi totalmente diferente, foi muito mais criativa do que técnica. Ah, tá. Já pra começar. Ele falou assim, você gosta de cabelo iluminado? Você gosta daqueles cabelos com brilho, com vitalidade? Não que o seu não seja, mas você gosta? Eu falei, eu adoro. E você gosta de um perfume no cabelo? Eu falei, eu gosto. É legal a mulher se sentir cheirosa, atraente, enfim. Aí ele falou, então pera só um pouquinho que eu tenho o produto perfeito pra você. Ele falou, você me dá licença de eu passar um pouquinho no seu cabelo para você ver? Mas eu quero que você veja o antes e o depois. E aí ele me mostrou no espelho o antes, aí ele passou e ele me mostrou o depois. É um produto de R$40, mas na hora eu comprei. Sim, pela forma. Você tá vendo que nem tudo entendi. Você seguir o procedimento passo a passo. Entendi. Às vezes você tem que ter criatividade. Sim. Às vezes você tem que surpreender o seu cliente. Às vezes você tem que dar uma experiência para ele diferente. Entendi. Porque ele já tá tão acostumado com a mesmice que aí você vem com uma ideia diferente, às vezes oferecendo o mesmo produto. Vai ser mais um chato que vai me oferecer aquele produto. Mais um vendedor. Ai, meu Deus do céu. Entendi, Veridiana. Então ele transforma essa experiência em algo muito mais agradável, em algo muito mais até útil para o cliente. Porque, além de tudo, ele já está vendo o resultado final. Entendi, perfeito. Então, ele vai falar, caramba, se essa transformação ficou assim bacana hoje, imagine ao longo de, né? Se eu ficar usando isso todos os dias. Nossa, perfeito. Uau. Veridiana, agora a gente vai para um outro assunto, né? Falamos de carreira, tudo, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a parte do RH, né? Como o RH pode apoiar, né, o desenvolvimento da carreira dos funcionários? Bom, primeiro a gente precisa de entender qual é o tipo de problema que você está tendo, porque no RH hoje nós temos uma subdivisão. Então, uma parte é departamento pessoal. Departamento pessoal lê-se folha de pagamento. Tá. Tudo que tiver relacionado com esse problema, habitualmente as empresas estão terceirizando para uma contabilidade, porque a própria contabilidade ela já tem um corpo jurídico, um RH e uma contabilidade. E essas peças elas entram praticamente, faz parte de uma engrenagem, tá. Elas têm que se encaixar, tá? Então esse é um tipo de problema. Outra situação é você ter um problema de desenvolvimento. E aí a gente entra na situação de gestão de pessoas, que é outra situação. A gestão de pessoas ela tem que estar minimamente 2 dias dentro da empresa. Entendi. Isso é o mínimo aceitável. Então, por exemplo, numa empresa onde o corpo ali, a estrutura empresarial já está pronta, uma vez por semana está bem adequado, tá? Você vai uma vez por semana, passa uma tarde, vai outra vez por semana, passa uma manhã e tá tudo certo. Você está dando uma manutenção. Agora, para aquelas empresas que estão começando do zero, por exemplo, uma franquia, requer um olhar muito maior. Você vai ter que ficar 1 mês com esses colaboradores. Entendi. Você vai ter que entender como é que é o funcionamento deles, tá? Então, o RH nessa condição, ele dá um super suporte. Só que aí você precisa de saber qual que é o problema que você está tendo. Nesse caso aí é um problema de departamento pessoal ou é um problema de desenvolvimento humano? Entendi. É um problema de desenvolvimento humano. Então, você vai ter que procurar o consultor interno. O consultor interno, ele estudou
tudo sobre carreira que você possa imaginar. Ele conhece todos os tipos de testes, ele conhece todos os tipos de desafios de cada carreira. Ah, será que conhece tudo de tudo? Tem que conhecer, senão ele não seria um consultor interno. Ele seria uma figura de analista, de auxiliar, um apoio mais técnico para coisas menores, tá? Mas o consultor, verdadeiramente, ele tem que ir a campo. Vamos supor que eu acabei de abrir uma loja de chocolates, ele tem que conhecer os desafios que tá no campo. Ah, o chocolate vai derreter porque tá muito calor. O que a empresa tem que fazer antes para não passar por esse problema? Então, são detalhes de peças que a gente vai encaixando até a gente montar o quebra-cabeça. Entendi. Porque mesmo que eu troque aquela empresa, aquela equipe, a próxima equipe vai passar pelos mesmos desafios. Entendi. Tá. Então, todas as vezes que vocês tiverem problemas, procurem o RH, mas procurem o local certo. Porque muitos vão com problema de DP para o consultor interno e ele não vai conseguir resolver para você porque ele não é dessa área. Ou você vai com problemas de desenvolvimento para a área de DP. E o DP não vai conseguir resolver para você, porque DP é números. Não que o desenvolvimento humano não seja, porque ali dentro tem parametrização, tem estatística. Eu digo que RH, do começo ao fim, tem matemática. Então não tem como a gente fugir. A gente não analisa pessoas, a gente analisa um comportamento que a pessoa gera, que gera um número, que gera um indicador, que gera um resultado, um relatório final. Então, por exemplo, se eu tô aqui conversando com a lead, eu tô parametrizando quantas pessoas a lead atende no caixa em 1 minuto, em 2 minutos, em 3 minutos, o que eu tô querendo saber? Se a lead trabalha bem? Não, isso ela já deve fazer, senão ela não seria nem contratada. Eu preciso de saber a constância do atendimento dela. Então, tem pessoas que vão fazer assim, ó. Tá. Elas ficam o dia inteiro subindo e descendo, subindo e descendo. Quem me fala isso? Os indicadores. Tem outras pessoas que elas são retilíneas. Então, elas começam o dia e terminam iguais, com a mesma velocidade, com a mesma energia, com o mesmo tudo. E tem outras pessoas que começam muito devagar e, de repente, pum, ela sobe, e depois ela, pum, cai de novo. Entendi. E tem outras que começam muito lá em cima e depois o desempenho cai ao longo do dia. Quem mede isso? Parametrização. Engenharia de cargos. Então, se eu não souber que tudo isso existe, eu não sei o que eu vou pedir para a pessoa me ajudar. Entendi. Então, a pergunta é, o que é que você precisa de ajuda da área de desenvolvimento humano? Porque se você não souber onde você precisa de ajuda, eu não vou saber onde te ajudar. Entendi. Perfeito. Agora, se você chega com um problema muito genérico, eu tenho que pegar esse elefante e ir cortando ele até ele encaixar e caber dentro da geladeira. Entendeu? Se eu quero congelar, eu tenho que saber cortar as peças, porque eu não consigo abrir a geladeira e colocar um elefante lá dentro. Sim, entendi. Então, eu vou ter que ficar desfiando parte por parte, falando, ó, é aqui o seu problema. Mas por que esse problema acontece? Entendi. Entendeu? E aí tem funcionários que, por exemplo, a gente parametriza numa segunda, ele tá super no pico. Quando a gente parametriza numa quinta, ele tá super abaixo. Muito aquém do que tá ofertando para a empresa. Nossa. E aí eu pergunto para você, quem que eu vou subir de posto? Alguém que tá sempre retilíneo, sempre ofertando o mesmo, mais do mesmo, ou aquele que de repente chega meio lento e vai pro máximo, daqui a pouco, e daqui a pouco ele cai, arreia e fica fazendo assim. Sim. Então tudo isso é analisado, tudo no RH tem métrica. Nossa, absolutamente tudo. Tudo você tem uma forma organizada de trabalhar e você tem que gerar um resultado. Se você não gera esse resultado, todo mundo pensa que RH, desenvolvimento humano, é bonzinho. Ele não é bonzinho. Ele analisa números, dados, fatos reais e tem que estar com você no espaço que você trabalha. Entendi. Senão, como é que ele vai saber se você é bom ou se você é ruim? Entendi. E isso tem que acontecer várias vezes ao longo do ano. Não é uma vez, duas. Né? Não é só, eu digo, não é só criar uma trilha de carreira. Você tem que criar a trilha de carreira e ter uma consistência naquilo que você está oferecendo. Entendi. Senão, o que adiantou você criar um plano de carreira? Nada. Entendi. Né? Perfeito. Veridiana, quais são as qualidades mais importantes para um líder em RH? Bem, ele tem que ter muitas qualidades. Eu diria competências robustas. Eu trocaria a palavra qualidade por competências sólidas, robustas.
porque ele vai encontrar diversos desafios. Eu não sei se você já ouviu falar em pipeline de liderança. Primeiro eu começo me autoliderando, depois eu lidero uma equipe de 3, 4 pessoas, depois eu lidero uma equipe, vamos supor, de 10, 15 pessoas, depois uma equipe de 60, 70, até que vai chegar um dia que eu vou ter 300, 400 pessoas abaixo de mim. Como que eu consegui chegar lá? Desenvolvendo diversas competências. Entendi. Aprimorando os meus feedbacks, os meus follows, a forma como eu me comunico. Tudo isso é muito importante. Cada uma dessas coisas é uma competência. Entendi. A forma de ganhar dinheiro, a forma de extrair do outro o máximo que ele pode me dar, o máximo que ele pode me ofertar. Desenvolver competências técnicas nele, habilidades, soft skills, tudo isso dá muito trabalho. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que toda hora dá chilique no meu grupo. Toda hora a pessoa dá um chilique. Se eu não conheço de inteligência emocional, como é que eu vou chegar e vou amparar essa pessoa? Sim. Porque o líder é isso. Sim. O líder, ele precisa de servir. Ele veio ao mundo para servir. Sim. Eu não quero um cargo de liderança porque eu acho legal e bacana. Eu quero um cargo de liderança porque com as minhas competências eu vou extrair o melhor que tem dentro do outro. E isso é servir. Entendi. Se você não entendeu isso, você não é um líder. Você pode ser qualquer outra coisa. Veridiana, uma pergunta. E quando um funcionário tem um mau comportamento, alguma coisa assim, fica de bom tom um líder chamar atenção na frente de todo mundo? Isso é antiético? Isso é permitido, ok? Já que tá dando show, então vai passar vergonha também na frente de todo mundo? Não, o ideal... Como que funciona gerenciar esse conflito quando acontece dentro de uma empresa? Vamos aqui separar em dois mundos. Esse problema é por conta de outro colaborador ou não é por conta de outro colaborador. No primeiro mundo... é por conta de outro colaborador. Você chama a primeira pessoa, a que tá dando chilique, você senta lá na cadeira. E aí você tem 2 ouvidos e uma boca. O que você tem que fazer? Escutar. Por que nós chegamos nessa situação? Tá. Perceba que tudo no RH são perguntas, você não tem as respostas. A resposta ela vem do outro. Entendi. Então você vai escutar o que aconteceu naquela situação. Ah, mas o problema é o fulano. Então, ok, fulano, por gentileza, senta aqui do lado do outro. Agora você fala o que você falou pra mim e pra ele. Entendi. E aí agora nós vamos escutar o fulano. Porque a gente não sabe qual dos dois que corrompeu algum padrão que a empresa estava pedindo. Para isso existe uma coisa chamada cultura organizacional. Só que se a sua empresa não tem uma cultura, você pode, de repente, até bater no outro funcionário e tá tudo certo. E tá tudo certo. Por quê? Porque a sua empresa ela não tem uma cultura. Eu já vi funcionários se pegar porque o A subiu de cargo e o B não subiu. E aí você vai perguntar para o gerente, mas por que o fulano A subiu e o outro não subiu? O gerente também não sabe. Então não tem uma cultura de transparência e honestidade aí por trás. Entendi. Eu tenho que saber por que eu tô subindo uma pessoa. E já expliquei para você diversos motivos pelos quais eu posso subir alguém de cargo ou não. Sim. A pessoa tá entregando mais do mesmo. Perfeito. Ela vai continuar igual lá sentada naquela cadeira batendo carimbo. E tá tudo certo. E quando ela vier me perguntar o porquê... eu, como RH, eu tenho que ter a resposta. E o gerente, se ele não tem a resposta, ele tem que perguntar para o RH. Porque quem determina isso é uma metodologia chamada Nine in Box. Tá. Então, às vezes, a pessoa teve um efeito sobrenatural ali no primeiro momento e ela se destacou muito perto da equipe. Só que isso foi um evento, eu quero saber a consistência dela. Quantas vezes por ano ela vai ser capaz de me entregar isso? Entendi. Quantas vezes por ano ela vai ser um outlier? Ela vai ser um ponto fora da curva. Entendi. E que maldita de curva é essa? É a curva estatística. Entendi. Tudo no RH é baseado em números. Nossa, Se você não conhece números, você nunca vai conhecer de RH. Agora, o outro ponto seria, só pra gente fazer o desfecho, é você ter uma pessoa que tá tendo chilique por conta dela própria. Tá.
Eu tô tendo chilique porque eu não tô conseguindo fechar o meu caixa, porque tá faltando, sei lá R$40, a pessoa não sabe onde estão os R$40. Então, ao invés de você dar chilique, você vai resolver o problema. Você vai pegar as câmeras da empresa, você vai olhar se você não passou um troco errado. Se o cliente não te pagou com uma nota errada, de repente você acha que ele te pagou com 50 ou com 100, mas ele te pagou com 50, você tem que fazer o passo a passo voltando para trás. Entendi. Só que as pessoas não têm essa paciência. Porque elas não criaram isso nelas. E elas acham que o superior tem que resolver. Não é ela que tem que resolver. Lembre-se, pipeline de liderança. Primeiro eu me autolidero. Para depois eu poder liderar o próximo. Imagine essa pessoa na gestão. Cada um que errar, ela vai ter um chilique. Entendi. Porque ela nem se autolidera, como é que ela vai liderar os outros? Entendi. E aí um gestor bom, ele faz um follow no momento pontual. O que é o follow? Deu o problema, ele já chama para a solução. Ele não espera o feedback. Por quê? Você bate na sua filha e daqui a 6 meses, quando ela aprontou alguma coisa, o que ela vai lembrar sobre aquela situação? Do nada, tipo... E eu citei esse bater, que nem é o correto, mas assim, é uma coisa mais chamativa para você entender que se você tem um problema, você tem que resolver ele na hora. Entendi. Mas se o líder não tá lá, bom, alguém falhou nessa história. Entendi. Veridiana, uma pergunta. Quando um funcionário, né, ele não se dá bem com o líder, tal, e aí, e isso é nítido, né? O líder, ele tem que ter essa habilidade de também separar isso do lado pessoal e entender que, assim, eu tô fazendo o meu trabalho, você não gostar de mim é um problema seu. Como lidar com isso? Porque às vezes acontece, né? De um funcionário não curtir a vibe do líder, não sei, e aí ver que ele talvez favoreça ali outros grupinhos. Como lidar com isso? Assim, eu digo na cabeça do líder, né? Porque se tem alguém que não tá gostando do trabalho que eu tô fazendo, isso acaba sendo um desafio ali na empresa, no funcionamento das coisas. Gestão de conflitos, chama-se isso. Como funciona isso? Então, vamos lá. Primeiro, esse líder, ele já foi contratado de forma incorreta. Vamos supor que você tenha... Vamos novamente separar em 2 mundos. Eu sou um líder que eu cheguei depois da minha equipe estar formada. Então, o RH errou na contratação. Tá. Porque tinha que subir alguém que já estava ali, Veridiana? Não necessariamente. Você tinha que pegar uma pessoa compatível com aquela equipe que já estava treinada e existente. Entendi. Tá? Segundo mundo, você tem uma equipe que está sendo formada e você traz um líder que não é compatível. Primeiro você contratou a liderança e depois você contratou os liderados. Novamente o RH errou, só que de forma inversa. Eita. Agora ele errou na contratação dos liderados. Eita. Porque se o líder chegou primeiro, eu tenho que saber o que atende esse líder. Mas o nome disso é gestão de conflitos e a gente precisa de resolver. Porque, às vezes, de todos aqueles que nós olhamos na hora do recrutamento, eu só tinha aquela pessoa que era melhor, que sabia fazer aquilo que eu precisava. Entendi. Eu não tinha outro para contratar, entendeu? Vamos supor que você está numa cidade pequena, que você não tem a possibilidade, não tem o recurso, não tem budget suficiente para você trazer alguém de outra cidade, de outra região. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento. Então, nem sempre você vai agradar. Só que aí eu entendo que os dois precisam de ter treinamento. O líder para aprender a liderar uma equipe conflitante que não faz parte dele e os liderados que precisam de aprender que gestão de conflitos existe e nem tudo vai ser perfeito do jeito que você criou na sua cabeça. Entendi. Os desafios existem. Se eu estou tendo desafio com você, é porque tem algo em você, em mim, que está se conversando. Entendi. Então, nós dois não temos inteligência emocional. Sinto muito. Eu preciso de aprender com você e você comigo, porque tudo que dói em mim quando eu vejo em você é uma projeção, eu também tenho. Entendi, perfeito. Tá. Eu ia perguntar, né, sobre isso, como você aborda a gestão de conflitos em resolução, mas você já falou tudo, né, como é que funciona isso, né? É preciso entender o seu espaço também, né, o seu local e se colocar também no seu lugar também, né, muitas das vezes, né? Entender por que esse conflito está acontecendo, onde foi que a história se corrompeu.
Entendi. Chama as duas pessoas, começa por uma, entende a situação e aí na sequência a gente faz o A falar para B, o B falar para A, Tá. o que eles estão pensando e tenta resolver esse problema, digerir ainda nessa situação. Tá. Porque se passar, vai piorar Vai ainda piorar. mais. Entendi. Perfeito. Veridiana, quais são as melhores práticas para criar uma equipe de RH eficaz e motivada? Atualmente está bem difícil de acontecer. Ah, meu Deus do céu. Bem, a equipe de RH, ela não vai estar motivada o tempo inteiro. Isso Tá. é líquido e certo. Por quê? Dentro do RH, a gente tem muitos problemas para a gente digerir todos os dias. Entendi. Se você não for um solucionador de problemas e um mediador, porque o RH é isso. É isso. É solução de problemas e mediador. Solução de problemas e mediador. Se a pessoa não souber ser isso, ela não vai obter êxito nessa carreira. Entendi. É isso que vai acontecer. Tá. Então, como manter as pessoas motivadas? Mais uma vez, eu volto lá no início da sua carreira. Por que é que você escolheu fazer o que você gostaria de fazer? O que você está fazendo hoje? Quais foram as motivações que te trouxeram até aqui? Entendi. Se você está se desmotivando, é porque você escolheu a profissão errada. Entendi. Porque todos os dias eu tenho Vai ter. problemas. Entendi. Todos os dias. Ah, eu não gosto disso, eu não sei lidar com isso, então você está na profissão errada. Entendi. Aliás, atualmente, Lid, é até decepcionante a gente falar um pouco isso, sabe? E não denegrindo a área do RH, mas assim, a gente tem visto coisas absurdas que estão levando as pessoas do RH para um buraco negro. E fazendo com que elas entrem em depressão. Assim como muitos professores em escola. Por quê? Porque a pessoa vai pela empolgação, Sim. ela vai porque é mais fácil, ela vai porque é uma carreira bonita, porque é uma carreira legal, só que assim, ela não tem paixão para realizar o que ela se propôs a realizar. Entendi. E o que eu acabei de falar para você? RH é solução e mediação. Se você quer dar a solução para todos os problemas, você não está no local certo. Entendi. Você não está na profissão correta. Porque RH ele não dá a solução para todos os problemas. Até porque as gerações mudam, os conflitos mudam, o que valia antes não vale hoje. Então, por isso que a gente fala que nós somos mais mediadores do que solucionadores. de problema, entendi. Entendeu? Então, se você não gosta de fazer perguntas, você já quer ir logo ser incisivo e ir para a solução, esquece. Entendi. Você não é para estar na área de RH. Entendi. Veridiana, agora, ok, entendi como é que funciona esses ambientes, ok. Agora, como eu devo preparar o meu currículo para a empresa? Qual é exatamente as informações necessárias para um currículo? Vamos lá. A primeira informação são as informações pessoais, as nossas. Então, por exemplo, o bairro que eu moro, o meu nome completo. Às vezes a empresa pede a data de nascimento, hoje em dia já é bem mais incomum isso, por Tá. isso que eu te falo, as gerações elas vão mudando, né? Depois eu vou para a parte dos objetivos. Muito importante colocar o LinkedIn e o e-mail e um telefone válido, tá, gente? Porque normalmente a gente liga e isso quando a gente não liga para um telefone de recado e aí a pessoa detona a outra do outro lado da linha, como já aconteceu. Olha, não contrate o fulano, porque o fulano é péssimo, ele trabalha super mal. Olha, ele deu um problema na outra empresa. Menina, não quero nem te dizer. Pronto, acabou. Você vai contratar essa pessoa? Nem eu. Eu não vou nem chamar. de Deus, entendi. Eu não vou nem chamar. Então, tem que tomar muito cuidado com quem você indica no seu currículo. Tá. Tem que ser pessoas que verdadeiramente, que genuinamente estão torcendo pelo seu sucesso. Entendi. Tá. Então, aí mais uma vez vem aquela história do networking. Você está sim. conectado genuinamente ou você só conheceu a pessoa Entendi. e a pessoa nem sabe nada sobre você e ela se propôs a deixá-la como telefone de recado? Muito cuidado com isso. Você pode estar perdendo oportunidades sem você estar sabendo. Depois, pela regra, objetivo, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Não adianta colocar auxiliar, técnico, não. Você tem que escolher um objetivo. Veridiana, eu quero 2 áreas que não tem nada a ver uma com a outra.
Mais uma vez, você tem que desmembrar as situações. Entendi. Você tem que fazer um currículo para a área tal e outro currículo para a área tal. Legal, tá? Você não pode pegar o mesmo currículo de forma genérica e mandar para os dois. Entendi. Você vai deixar o RH confuso. E se o RH ficar confuso, ele não te contrata, tá? Depois do objetivo, você vai colocar a tua experiência profissional. Ali você vai escrever em 3, 4 linhas, sempre do último para... Na verdade, do último para o primeiro emprego que você teve, tá? Então, aquele último, você vai destacar algumas competências que você utilizou. Resumidamente, em 2, 3 linhas, você vai colocar aquilo que você fazia naquela determinada empresa. Depois você vai trazer o que verdadeiramente é o seu currículo de desenvolvimento. Então, onde você se formou, que cursos que você fez, qual faculdade, qual pós-graduação. Aí você vai fazer um desenvolvimento. Também, sempre do último para o primeiro. Porque se você já é pós-graduado, pouco me importa onde você se formou no terceiro colegial. Eu já vou bater direto o olho na tua pós-graduação, que é o que está me interessando, provavelmente. Depois você vai colocar os cursos extracurriculares, que são aqueles mais curtos, né? E dentro desses cursos mais curtos, você sempre vai colocar daquele mais importante para o que tem menos importância. Por exemplo, o que é mais importante? Eu ter uma boa comunicação ou uma boa oratória? Se nessa empresa eu não vou utilizar oratória, não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou colocar primeiro a comunicação. Entendi. Então, tudo tem uma regra. Lá no final, se você quiser colocar os cursos, vamos supor, a empresa precisa de uma pessoa com fluência em inglês. Você vai colocar lá cursos de idiomas. E aí você vai colocar os idiomas que você sabe e qual o nível que você tá. Básico, intermediário e avançado. Outro erro, porque a maioria das pessoas coloca inglês. E daí? Aí eu não sei se você é fluente, se você é intermediário, se você é o básico. Entendi. E aí eu fico lá, ligo, não ligo. Coloco pro último da fila. Entendi. E aí, se eu não encontrar ninguém, aí eu vou chamar você. Entendi. E só uma pergunta, coloca sempre datas, Veridiana? Sempre as datas, né, que foi realizado? Sempre o período as que datas. ficou nas empresas também coloca As isso, datas, Veridiana, não? Sim. As datas provam que você passou por aquele período de tempo e eu quero saber o que aconteceu naquele período de tempo. Entendi. Por exemplo, eu sei negociação. Eu passei pelo ano, vamos supor, de 2008. 2008 nós tivemos uma crise econômica. Se essa pessoa obteve um lucro para a empresa de 20%, em meio a uma crise econômica, caramba, legal, eu posso pensar nessa pessoa para trazê-la. Tudo tem uma lógica. Entendi. A gente nunca quebra essa lógica, a menos que a pessoa do RH não conheça o que ela esteja fazendo. Perfeito. E lá no finalzinho do seu currículo, você vai colocar trabalhos que você faz voluntários. Pode colocar também? Pode, porque muitas empresas gostam de saber que você está fazendo alguma coisa e até muitas delas tem o trabalho voluntário dentro da própria empresa. Nossa, que legal. Então, ela vai querer, supostamente, que em algum momento esse funcionário se dedique uma parte do tempo para isso. Nossa, que legal. Então, ele também não está lá à toa. Perfeito. Veridiana, ok, fiz meu currículo, tá bom, mas... não quero mais saber de trabalhar para ninguém, quero abrir o meu próprio negócio, cansei, quero empreender. Por onde começar, Veridiana? Por onde começar? Teste disso. Se você não sabe ou não tem certeza que você verdadeiramente vai ser um empreendedor, você não sabe se você tem as competências corretas, a paixão correta e dá resultado com isso, faça o teste DISC. Porque se ali já mostrar que você não tem o perfil empreendedor, verdadeiramente eu procuraria o Sebrae para desenvolver essas habilidades. Entendi. Eu não meteria o louco, como dizem, e sairia fazendo, porque isso pode dar bom ou pode dar ruim. Nossa, Veridiana. Então, assim, não basta só assim, não quero mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar com o que eu gosto e vou me arriscar. Não é assim que funciona. Não é assim Veridiana? que funciona, e mesmo você, ainda que você tenha a paixão e a competência, ou seja, saiba fazer e saiba o jeito que deve ser feito. Vamos supor, eu dava treinamento para uma determinada empresa. Só que essa empresa tem 25 anos de mercado.
Ela tem um vendedor que faz essa venda. Ela sabe como conduzir essa venda. Ela sabe como fidelizar esse cliente para esse cliente comprar novamente dela. Você sabe fazer tudo isso? Não. Aí eu saio pra rua e vou resolver agora dar treinamento. Aí eu penso, poxa, legal, eu cheguei lá, dei treinamento, foram 50 pessoas, ganhei 10 mil reais no primeiro mês. Perfeito. No segundo eu faço de novo, aí dá 15, aí eu me empolgo. Sim. E aí eu penso, caramba, se eu já tô ganhando 15, pra que eu vou voltar pra empresa? Tá. Só que eu não me preocupo em pegar esse dinheiro e reinvestir em mim, em coisas que eu não conheço para eu me tornar mais robusto pro mercado. Tá. E aí, no terceiro que eu faço, eu penso assim, poxa, já tô ganhando 20 mil, agora eu vou pras palestras. Sim. Pô, não tem mais sentido eu ficar aqui dando treinamento. Eu vou criar um workshop, uma imersão. Só que ele não sabe que daquele ponto onde ele ganha 20, o próximo nível já vai custar 50. Então, a gente já não tá mais falando que você vai ganhar 50. A gente tá falando que você vai ter que gastar os 50. Aí eu te pergunto, você tem o caixa para montar isso? Entendi. Só que você não pensou nisso lá atrás. Nossa, Aqui tem uma Veridiana. lacuna, tem um buraco. Primeiro, você não experienciou. Segundo, você não sabe como conduzir, porque a dinâmica é diferente. Quem coloca 50 numa sala, eu posso ter 50 amigos e levar. E ganhar 10 mil num final de semana. Entendi. Agora eu quero ver você lotar um auditório com 150, 200, 300 pessoas, cobrando dela 500 reais por cada ingresso. É diferente a técnica de você vender um ingresso de 500 reais e você vender um ingresso pro seu amigo que te conhece, que é seu Sim. vizinho, por 150. Entendi. Entendeu? Assim, então a gente chega à conclusão que não adianta ser emocionado. Tem que parar, pensar e estudar, né, Veridiana? Já falei em outros podcasts. A gente não faz nada quando está triste e nem quando está excessivamente alegre. O sucesso, ele é sempre linear. Tá. Se você tiver muito na empolgação, isso pode te trazer problemas. E se você estiver muito aquém daquilo que você espera, você vai entrar num processo de depressão e frustração. E aqui você também entra, porque Tá. você criou uma Nos super extremos, né? expectativa e, cara, chegou lá, não deu nada certo. E agora? O que fazer? Agora eu tô com uma dívida de 50 mil Veridiana. e eu não consegui fazer o que eu preciso. Só tem uma situação, só tem uma saída para essa situação. Você vai sair correndo para aprender aquilo que você já deveria de ter aprendido. Entendi. Tá. Ah, mas eu vou fazer só mais um para ver se agora vai dar certo. Se der errado, você vai ficar devendo 100 mil. Cada vez o rombo vai ser maior. Entendi. É Perfeito. Então, o ideal é fazer aí uma mentoria, com você fazer um teste para ver as habilidades e qual caminho trilhar, né, Veridiana? Você tem que Antes saber de tomar uma decisão aí. Se você tem radical. uma habilidade, se você tem uma competência formada, quais são os teus soft skills, você tem que saber tudo isso. Se você não se autoconhecer, cada um vai falar pra você o que acha. Olha, Sim, vai lá que vai dar certo. exato. E se não der? Exatamente. É o excesso de positivismo. O seu cérebro, ele não sabe quando é ruim ou quando é bom. Quem determina é você. Se você falar que é bom e for com excesso de positivismo, ele vai acreditar e você pode entrar na maior barca furada. Então, o legal é sempre isso aqui, ó. Sempre caminho do meio. Tá, Tá? perfeito. Esse é o correto. Eu tenho as habilidades, as competências técnicas, elas estão desenvolvidas para o próximo nível. Poxa, eu dava treinamento para 50, então agora eu vou dar para 60, depois eu vou dar para 70. Eu não vou pular uma etapa e deixar um buraco aqui no meio, porque eu não sei como é que é do outro lado. Tá. E se eu atravessar essa ponte, chegar lá e não tiver nada? E se eu não tiver as competências sólidas para manter isso? Entendi. Eu vou cair no buraco. Perfeito. Veridiana, chegamos ao fim de mais uma aula, que hoje Sua foi uma cabeça aula, deve meu tá Deus. Não, tá aqui, explodindo. tá uma loucura, tá igual isso aqui, tá uma loucura. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Não se aventurem a fazer nada daquilo que verdadeiramente vocês possuam conhecimento sólido e já tenham resultados comprovados.
Não se aventurem. O buraco pode ser muito grande. Eu conheço pessoas aí que estão devendo 2 milhões, 3 milhões, estão perdendo noites de sono. Tá. Tudo isso por conta desse gap, da pessoa acreditar, mas eu acredito muito em mim, eu também acredito. Mas antes de eu fazer acontecer, eu tenho que acreditar que aquilo vai me trazer resultado. Entendi. Tem que ser bem planejado, tem que ter estratégia, e aquilo tem que ter trazido resultado para alguém. Pelo menos que seja para mim. Perfeito. Muito obrigado, Veridiana. Muito sucesso. Quem quiser conhecer o seu trabalho, é só seguir lá nas redes sociais, Veridiana Duarte. Foi um presentão essa entrevista. Primeira demais, aí um ciclo que está iniciando, né? Muito sucesso para você. Muito obrigada, viu? Pessoal, nosso domingo chegou ao fim. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Olha, foi uma aula, né? Gente, segunda-feira aí, pronta para começar uma semana incrível de conhecimento, de aproveitar as oportunidades e se conhecer também. Uma excelente semana a todos. Vem muita coisa boa por aí. Até mais. Tchau, tchau.